A rádio mais ouvida do país. Rádio Comercial. Obrigado, Portugal. O elevador. Quando sais do estúdio, à esquerda. Obrigado, Vasco. Não funciona há 2 semanas, Então, mas até boa já. sorte. Pois é, já uma vez fiquei preso no elevador aqui da rádio. Quem nunca ficou? Foi giro, era como se estivesse dentro de um armário fechado que eu não conseguia sair de lá de dentro e estava com falta de ar. Não, e este é espaçoso, não é? É muito pessoas e tem hackers de 1959. É verdade, é. Entranhados. São hackers vintage. Sim. Alguns parecem cães. São grandes. O que seria de nós sem um elevador? Possivelmente eu seria mais magro. Mas poucas invenções representam tão bem a ideia de que o progresso significa mais banhas. A minha mãe vive num segundo andar. Um segundo andar! E eu apanho sempre o elevador, como se ela vivesse no 12º andar. E isto está tão entranhado nas nossas vidas que quando a minha mãe se apercebe que eu estou a subir a pé, nas raríssimas vezes que eu não tenho paciência para esperar pelo elevador, ela grita preocupada: "Porquê é que não esperaste pelo elevador? Que canseira para ti!" E eu podia dizer: "Não, mãe, é ótimo para eu fazer exercício." Mas uma pessoa não diz essas coisas à mãe. A mãe serve para dar mimos. Por isso eu chego lá acima com os bofos de fora e ar de vítima. "Pois foi, mãe. As pessoas prendem o elevador e depois eu que suba para cima de um andar. 2, mais precisamente." É duro. O elevador constitui ainda uma das mais incríveis maneiras de fazer com que as pessoas sociabilizem à força. É que não há outra maneira de aguentar viagens por vezes de 10 andares num cubículo minúsculo com outra pessoa. Alguém vai ter de dizer alguma coisa. Ó vizinho, eu fiz amor com a sua esposa. O quê? Desculpa, estava só a fazer conversa para passar o tempo. Peço desculpa. Podia ter escolhido outro assunto, de facto. Tipo, o tempo, ou a crise, ou coisa do género. Saiu-me isto. Peço desculpa. Mas fez ou não fez? O quê? Amor com a minha esposa? Só uma vez. Bom. A verdade é que desde muito cedo que o homem perdeu a paciência para subir ou para descer de sítios. Há registro de coisas parecidas com elevadores a partir do século III a.C., traquitanas operadas por homens. Olá, caro ascensorista. Pode puxar-me até lá acima? Posso, de facto, mas primeiro coma mais saladas e menos pão, está bem? Estúpido! Havia também traquitanas operadas por animais. Eu preciso urgentemente ir lá acima. Muito bem, mas é que agora o mecanismo está a pastar, sabe? Falta o som da vaca. Obrigado. É o que dá vacas, não são bem treinadas, percebes? Claro, ele estava com a boca cheia. Estava a pastar. Pronto, vaca, já chega. Um elevador notável foi o que, em 1743, o rei Luís XV mandou construir em Versalhes, ligando os seus aposentos aos da amante, a Madame de Châteauroux. Os aposentos da amante ficavam rigorosamente por cima dos dele, de maneiras que havia homens cuja profissão era içar o rei dentro de uma cabine para o quarto da amante e depois trazê-lo de novo para baixo. Quando aquilo acabava, era capaz de haver turnos e tudo. Não me ocorre profissão mais deprimente para impressionar miúdas em bares. Cá está o típico ambiente de bar do século XVIII em França, não é? Então, diz-me, o que é que tu fazes? Eu trabalho em Versalhes, com o rei. Uau, és conselheiro? Não é bem. Querem-me saber? Sim. Eu puxo uma corda e ele vai dentro de uma caixa para o andar de cima para ter relações com a amante. Então e tu, aqui? Eu limpo latrinas. Fala-me mais disso. No século XIX, a tecnologia dos elevadores deu um salto considerável. Havia elevadores a vapor. E depois, elevadores hidráulicos funcionando com pressão de água ou de óleo. Era um único problema. Caíam muito. Era ótimo para as pessoas que não tinham assunto de conversa em elevadores. O silêncio desconfortável durava muito menos e era o último das suas vidas. Mas a maçada é que de facto morria-se muito, ou pelo menos ficava-se muito aleijado. Em 1853, Elisha Otis, inventor americano, daí os elevadores. Os elevadores Otis. Ele inventava a peça que faltava, o travão de emergência no caso de algum cabo do elevador se partir. E depois de aumentada a segurança, a máquina popularizou-se e passou a fazer parte de boa parte dos prédios, dando um jeitão, sobretudo, nos cada vez maiores arranha-céus e fazendo de todos nós meteorologistas. Pois é. Parece que vai chover. Veja lá. A temperatura vai baixar e tudo. Pois é. Chuva, bem.
frio. Está na altura dela. O tempo já não é o que era, não é? O homem deu cabo disto tudo. Isto são as coisas que eles mandam lá para cima. Pois é. Querem jantar hoje? Não, parece que vai chover. Pois é, tem razão. A temperatura vai baixar. Pois é. O que é que faltava aqui? Um desbloqueador de conversa! Exato, era o que faltava aqui, era um desbloqueador. Epá, que clássico! Que grande clássico. Os desbloqueadores de conversa safaram muitas viagens de elevador. Sim, porque a pessoa tem que ter vários aos quais pode recorrer em caso de necessidade, não é? Que nasceram, entretanto, os desbloqueadores de conversa era uma coisa que nós fazíamos no tempo da rubrica O Homem que Mordeu o Cão. Que é isso? Em que, tu eras pequenito, claro, tu andava com fraldas quando nós Passava-se fazíamos num isso. canil. Talvez não. Mas nós fornecíamos às pessoas propostas para as pessoas sobreviverem a esta situação incómoda, que era no elevador ter coisas para dizer assim interessantes. Um deles era: sabia que os porcos têm orgasmos de 30 minutos? Isto é o desbloqueador de conversa. Sim. Bom, os porcos Têm. não podem. Imagina, o porco está com a porca e de repente o porco faz. 25 minutos depois. Epá, que canseira. E passado mais um bocado. Portanto, Bom, vou dormir. isso é, para ti, Sim. o som de um porco É ter prazer, ter prazer, não é? Sim. E um porco com dor. Não há que ser um cruzamento de duas espécies. A rádio mais ouvida do país. A Rádio Comercial. Obrigado, Portugal.